Bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos tratar um pouco aqui do processo de urbanização, que vai ser justamente um contexto, né, em que nós vamos analisar o crescimento das cidades. Então, a urbanização, ela é justamente essa modificação, essa transformação que ocorre na paisagem. A paisagem ela deixando de ser natural e tornando-se um espaço artificial criado pelo homem. É o que na geografia nós conhecemos muito bem como espaço geográfico. Então, essa modificação ela acontece, né, devido justamente à transferência da população em larga escala do mundo do espaço rural para o espaço urbano. Basicamente, isso vem sendo estudado há muito tempo. E as relações como que o homem ele se envolve com o espaço, ela é datada de priscas eras, desde aí praticamente a origem, a partir do momento que o homem toma consciência, né, na aurora da razão, de sua relação com o meio. Basicamente, no livro de Les Montfort, né, A Origem das Sociedades, das Cidades, ele estabelece uma relação com os mortos. A partir do momento em que o homem ele se relaciona ele tem uma relação, né, partindo aí daquele princípio de que o homem era nômade, então ele sempre estava mudando de um espaço para outro, de um local para outro. No entanto, quando ele começa a enterrar seus mortos em determinados locais, né, onde ele enterrou, um exemplo, sua mãe, algum filho, esposa, ele passa a ter uma afetividade com o espaço. E é essa afetividade que vai levar o homem ele ter uma intimidade maior, né, com o meio onde ele vive. Então, o conceito de cidade ele muda muito. Se você pegar de um órgão para outro, o conceito de cidade ele vai ser modificado. Você tem aí padrão de um órgão para outro. Por exemplo, a ONU ela considera o conceito de cidade, né, a partir do princípio do número de habitantes. Então, para a ONU, uma cidade é basicamente uma aglomeração humana superior a 20 mil habitantes. É lógico, estou falando aqui uma aglomeração não falo aqui só simplesmente da junção, né, das pessoas, mas da vivência. E aí, segundo a ONU, segundo esse conceito da ONU, né, sequer Severiano Mello, cidades como Severiano Mello, Itaú, Rodolfo Fernandes, sequer são cidades, né, não se encaixariam nesse conceito. A Espanha, ela atribui aí 10 mil habitantes, já a França 2 mil habitantes, mas o Brasil ele não adota esse princípio. O Brasil adota o princípio da questão administrativa, política administrativa. Então, para a definição de cidade, segundo o IBGE, então ele adquire aí então a questão em relação do aspecto urbano caracteriza como se a sede do município, né, que é considerada cidade. E ali onde se exerce o poder administrativo, né, poder dirigente do município, onde ele é exercido, ali é a cidade. Então, um exemplo aí, Severiano Mello, que quer aí ter uma média de 2 mil habitantes, né? Então, para o IBGE, certo? Para o IBGE. E nós sequer entraríamos no conceito de cidade segundo a ONU. Pois bem, e aí o mundo urbano, né? Então, o mundo urbano ele vem sendo construído desde aí a antiguidade. E, no entanto, o homem levou, né, milhares de anos, né, para a população rural
a população urbana ela superar a população rural. Embora, se você for pesquisar aí na história, nós temos várias cidades da antiguidade que superaram aí milhares de pessoas, né? Roma, por exemplo, né? superou aí mais de 200 mil habitantes. Então, o que acontecia que permitia isso, né? E o mundo, né, só superou essa população urbana, só superou a população rural em 2008. Então você analisa assim, nossa, então é bem recente, né? Bem recente. O que acontece é que se você pegar dois países, exemplo aqui, China e Índia, né? Você tem aí dois terços da população mundial. Esses países, com certeza, 60% da população ainda vive no campo. Ainda é muito forte. Não chega tanto, mas estou fazendo aqui uma análise, né, simplória. Mas o que acontece, pessoal? Para que isso se acelere, nós passamos a ver que tem que acontecer determinados fenômenos políticos e econômicos que modifiquem, que atraem, vêm atrair a população. Então veja só, as primeiras cidades elas são destacadas, né, desde a antiguidade, aí, 4.000 anos antes de Cristo, e elas tinham uma função, um aspecto comercial, militar, político, não difere muito, né, no que diz respeito ao objetivo, né, não difere muito da nossa realidade. Você tem aqui destaque para Roma, Atenas, né, que foram cidades de expressividade na antiguidade. Só que o que acontece? Essas cidades elas vão simplesmente passar por transformações nos séculos seguintes. No fim da antiguidade acontece um período conhecido como de invasões bárbaras, principalmente que vai destruir praticamente ali, modificar o mundo romano, né, aquela máquina de conquista do Império Romano, ela vai ser completamente desmobilizada. E a sensação de constantes invasões vai levar as cidades a um período de insegurança. E o que vai acontecer? As pessoas vão começar a migrar para o campo. Estou destacando aqui um fenômeno que aconteceu na Europa. As pessoas vão para o campo em proteção, na busca da proteção de alguns grandes fazendeiros, né? Alguns grandes fazendeiros que tinham exércitos formados, como eram conhecidos os senhores feudais. Então esses senhores feudais estabeleciam um contrato com essas pessoas que chegavam, que era conhecida sucerania e vassalagem. E aí o camarada tornava-se servo desse senhor e em troca recebia também terras e a proteção. Porém, observem, aí ao longo de 1000 anos o sistema feudal ele funcionou. Porém, o que vai acontecer? Ele vai iniciar o germe da sua própria destruição, como diria Marx. E qual é esse processo? Esse processo ele vai acontecer justamente a partir do momento em que as cidades elas vão ser revigoradas novamente, né? Com a atividade comercial. Veja só, as cidades italianas, Veneza, Florença, elas vão se destacar muito aí no século XIV. Né? Vai ser um período conhecido até como Renascimento. Né? E durante esse período, essas cidades elas crescem muito. Elas vão desenvolver uma atividade comercial, tanto no aspecto de financeiro, de empréstimos, como também na prática do comércio das especiarias. E o que acontece? Isso ativa novamente a vida econômica das cidades. Surge uma classe social conhecida como burguês, daí o termo burgo, né? E as cidades da região ao longo do Mediterrâneo novamente vão ter uma vida econômica. Essa classe social enriquecida com o comércio
vai pegar parte desse dinheiro, né, desses recursos e aplicar na aceleração do processo de produção. Ocorre então uma série de inovações que ficou conhecida então como Revolução Industrial. No século XVIII, então, esse vai ser a grande apoteose econômica do mundo, e a Inglaterra ela vai estar na vanguarda desse processo. O processo de urbanização, né, basicamente é o processo de transferência, né, da população das cidades, né, passam então a receber a população de áreas rurais. E aí, olha, um país, como aquele conceito, né, um país ele é considerado urbano a partir do momento que ele supera 50% de sua população vivendo nas cidades. Então ele é praticamente considerado um país urbano. O Brasil atingiu esse processo aí já no meados dos anos 60, né, do século XX. Então a atração exercida pelas cidades, né, como oferta de empregos, são os fenômenos atraentes, né? Oferta de emprego, melhores salários, condições de vida, saúde, tudo isso vem nesse contexto das cidades. Hoje, eu sempre trago uma reflexão, né? Que o campo ele está oferecendo uma qualidade de vida superior à cidade, né? Sem falar na questão da poluição, mas também hoje você consegue viver no campo tendo acesso à informação, internet, tudo, alguns conceitos, né? Desde que você não vá para os rincões mais afastados da civilização. Mas se você se localizar numa área rural, né, com certa proximidade da cidade, você tem uma certa, dependendo dos seus recursos financeiros, você tem uma qualidade de vida até superior. Então, ao mesmo tempo, o que está acontecendo no campo? Mecanização. Então, um exemplo, uma colheitadeira aí de soja, né? Quantas pessoas ela não substitui? Ao mesmo tempo que ocorre essa mecanização do campo, outro setor começa a ter que se expandir, que vai ser o setor dos serviços. Por quê? Porque a indústria ela não vai absorver mais a mão de obra como antes, porque a indústria também ela passa pelo processo de mecanização. Então o setor de serviços ele tem ganhado, né, uma dinâmica muito grande. E aí, quem está no contexto de todo esse processo vai ser os meios de comunicação, transporte, que vai facilitar as trocas comerciais e o que a gente conhece no capitalismo, né, a multiplicação de riquezas, que esse é o grande objetivo do sistema capitalista. Bom, você tem aí uma foto de Londres, né? Londres vai ser a primeira cidade da história da humanidade a romper a cifra de 1 milhão de habitantes. Geralmente nós temos o que Nelson Rodrigues chama de complexo de vira-lata, né? Apesar do termo ele ser forte, né? Aquele contexto de que, aquela ideia de que tudo que vem da Europa, né, é de melhor qualidade, coisa e tal. Mas não é bem assim. Se hoje o Brasil enfrenta problemas com o seu crescimento urbano, né, desordenado, a Europa também, que hoje é modelo, ela também enfrentou problemas urbanos durante a Revolução Industrial. O inchaço de sua cidade. Teve problemas urbanos? Sim. Isso não é só reflexo. Só que eles resolveram, né? Os caras resolveram os problemas urbanos. E nós estamos convivendo aí, já vamos completar praticamente aí, vamos estar aqui 50 anos, praticamente, que o Brasil é um país urbano, né? E a convivência com a miséria social das cidades ainda é presente. Veja só, então, aí a urbanização, né? Quando a população cresce percentualmente, né?
ao mesmo tempo que cresce o percentual, que decresce, né, perdão, o percentual da população rural. Ou seja, enquanto a população urbana ela está crescendo, a rural está diminuindo. Então isso essa aí é a famosa transferência de população, né, de um espaço rural para o espaço urbano. O crescimento urbano, né, é um crescimento vegetativo, né, o natural da cidade, ou seja, é a expansão da própria cidade. Então a malha urbana, quanto mais as pessoas estão indo para as cidades, mais a malha urbana ela tende a se expandir, né, tanto no aspecto horizontal, né, a cidade ela crescendo de forma horizontal, até se unificando com o outro, um processo conhecido como conurbação, e também no processo de verticalização. As cidades elas começam então a se verticalizar. Grandes prédios, né, começam a fazer parte do aspecto da paisagem, né? E aí o processo de urbanização no Brasil vai datado aí, esse aspecto inicial já da era Vargas, né, década de 30. Vai ser Vargas, então, esse marco, né, na história do Brasil, tanto no aspecto do político como econômico, né, Vargas ele vai deixar sua marca na história. Nesse período aí ocorre então um processo que eu já, inclusive, já menciono sempre, né? O modelo industrial adotado no Brasil foi de substituição de importações, ou seja, produzir internamente o que antes era comprado, né? E isso vai fomentar o crescimento, a chegada, né, a atração da população rural para as cidades. Então, só que, como eu falei para vocês, esse crescimento sem planejamento vai provocar algumas anomalias que a gente conhece hoje como as comunidades, ou como eram chamadas as favelas, porque esse termo foi modificado, né? Segundo alguns estudiosos, né? Isso traz um contexto pejorativo, né? Uma ideia pejorativa, o aspecto favela. No entanto, quem mora na comunidade continua com os mesmos problemas de quem convivia na favela, né? Convivendo com o tráfico, convivendo com a falta de estrutura urbana, convivendo com a falta de assistencialismo. Então, mudar o nome, na minha opinião, não é nada, né? Se a realidade continua a mesma. Então, o caso brasileiro, né? Então, vai ser, você já pode acompanhar aí nesse gráfico até do ano 2010, né? Você vê o crescimento da população urbana em expansão constante, ó. Enquanto que a população rural ela vai decaindo, década após década. Isso é visto no índice, a porcentagem populacional de cada região. Então, um exemplo aí, a região sudeste nos anos 2000 já superava 90% de urbanização, né? Sul, centro-oeste, né, acima de 80%. Nordeste já supera isso também, né, já passa de 70%. Então, o Brasil hoje é um país urbano, sim. Mais de 80% da nossa população já vive nas cidades. Mesmo nesse contexto, então, de desigualdade e de falta de infraestrutura que absorva essa população. Beleza, gente? Essa vai ser a nossa aula. Até a próxima.